Desejo, na lógica de poder de Maquiavel, nasce antes do contato físico, nasce no campo da percepção. Ele via o ser humano como criatura movida por impulsos, prestígio, vantagem, medo, curiosidade, desejo de sentir-se viva dentro de uma dinâmica maior do que ela mesma. A sedução, portanto, não começa no corpo, começa na hierarquia invisível que se estabelece quando alguém, sem pedir, se coloca como centro gravitacional de uma experiência. Para o pensador florentino, influência verdadeira não é concessão, é consequência. Ninguém cede a quem tenta agradar. Todos se voltam para quem organiza o caos e altera o ambiente pelo simples modo de existir. Desejo nesse território é resposta à presença que desloca mundos, não a presença que implora por espaço neles. O primeiro movimento para despertar o desejo sexual em uma mulher, segundo essa leitura, é dominar a linguagem primal do impacto. Maquiavel descreveu no tratado que moldou a psicologia do poder europeu, a essência do comando por imagem e conduta. Não é o pedido que vence, é a impressão que antecede a ação. O príncipe contém o princípio mais valioso para essa aplicação. Pessoas, especialmente em arenas onde a emoção opera antes da razão, julgam por indícios, sinais e coerência performativa. A mulher sente antes de concluir. O corpo dela não responde ao sentimento dela sobre o homem, responde ao sentimento dela sobre o poder que ele carrega ao redor dele. A presença que desperta desejo é política corporal silenciosa. Não se trata de ostentação, se trata de ocupação. Nas cortes renascentistas da Itália, a autoridade era decifrada por microexpressões. A firmeza do passo, o tempo exato da pausa antes de responder, o equilíbrio emocional diante de provocações e surpresas, a postura que não é rígida, mas não se curva a qualquer estímulo externo. Um homem que altera o ambiente com nervosismo, entusiasmo excessivo ou necessidade de validação, já perdeu o terreno do desejo. Ele se tornou legível, e o desejo feminino não floresce na leitura completa, floresce na expectativa, no mistério velado de alguém que parece saber algo que ela ainda não viu, mas que sente que existe. A subjetividade do poder é a primeira chama. Ela precisa perceber que está diante de uma mente que coordena as emoções, ao invés de ser coordenada por elas. Maquiavel acreditava que a natureza humana é atraída pelo que demonstra força sem esforço aparente. Ele era admirador dos líderes que não declaravam seu domínio, apenas o encenavam com tal naturalidade que os outros participavam dele como se não houvesse alternativa. Um exemplo clássico do campo histórico que moldou sua visão é o ambiente urbano, onde as lutas por influência eram constantes, sutis e simbólicas. Ali se aprende a primeira lição do desejo. Quem controla a si mesmo não precisa controlar ninguém. O próprio cenário social se ajusta. Florence era a capital da percepção estética e política, e ali Maquiavel compreendeu que o poder é mais psicológico do que material. Reputação é energia social acumulada. A sedução replica a mesma física. O desejo é ativado quando o homem demonstra que possui um eixo interno sólido, uma narrativa própria em andamento, um futuro que não depende da resposta dela, e decisões que não mudam para se ajustarem a tentativas externas de teste emocional. Para ele, liderança é desempenho contínuo de coerência, e coerência, na sedução, é erotismo mental. Se o homem fala de suas ambições com clareza, sem dramatização, sem autopiedade, sem ansiedade de ser entendido, a mulher passa a perceber subtexto de direção. Se ele sustenta opiniões sem dureza e sem flexibilidade exagerada, ela lê estabilidade não carente. Se ele não se explica demais, não se corrige demais, não se adapta demais, ela percebe autonomia interna. Autonomia interna é perigo erótico, não ameaça, mas risco, e risco controlado é afrodisíaco psicológico. A mulher não deseja o previsível fraco, nem o previsível agressivo. Ela deseja aquele cuja previsibilidade é de caráter, não de intenção. O homem maquiavélico na sedução não é confuso, ele é incompleto na revelação, e essa incompletude cria o desejo. Desejo feminino responde a contextos de intensidade, especialmente contextos onde a emoção dela se vê obrigada a se reorganizar.
Maquiavel usava a técnica do impacto estratégico. Uma ação mínima no momento exato pode causar efeito máximo se ela alterar a percepção de valor. Na sedução, isso é replicado assim. Um gesto simples que sugira comando sobre a própria vida vale mais do que poses teatrais. Pagar a conta sem fazer disso um anúncio, escolher um lugar sem perguntar demais, conduzir um diálogo sem disputar quem fala mais, encerrar uma interação quando ainda está quente, falar pouco sobre si, mas com precisão afiada quando fala, olhar nos olhos sem tensão, mas sem timidez, mover-se sem pressa, sem atropelos, com ritmo próprio. Tudo isso constrói um campo não verbal, onde a mulher percebe que, se entrar na experiência daquele homem, entrará sob regras que ele domina com calma e que ela poderá participar delas sem precisar organizá-las. Isso cria relaxamento do campo mental, que antecede a abertura do campo corporal. O método maquiavélico também entende o desejo como disputa explícita jamais declarada. Quando a mulher percebe que o homem tem direção, impacto, e não depende da validação dela para continuar sendo quem é, ela muda de lugar na interação. Ao invés de ser o prêmio, ela passa a competir para ser a escolhida. Desejo sexual começa quando ela sente que pode ser a eleita dentro de um tabuleiro que já está em movimento. O homem que tenta despertar o desejo verbalmente já o sufocou. O homem que cria o campo onde o desejo dela pode respirar o acende sem dizer uma palavra direta sobre isso. Isso é a essência maquiavélica: governar a percepção, não solicitar a adesão. O poder que desperta desejo é equilíbrio entre tensão e domínio. Se há nervosismo, não há poder. Se há arrogância óbvia, não há tensão. Se há excesso de concessões, há domesticação. Se há previsibilidade completa, há tédio. A excitação feminina, nessa ótica, nasce quando o homem tem gravidade própria. O mundo ao redor dele parece ligeiramente inclinado para ele. Não porque ele exige, mas porque ele se exige primeiro. Quem domina a si mesmo, governa a experiência. A mulher sente a atmosfera antes de sentir o homem. E a atmosfera do desejo é construída por contraste. Ela precisa perceber que aquele homem opera diferente da média social. Enquanto a maioria pede, ele conduz. Enquanto a maioria se irrita, ele administra. Enquanto a maioria tenta impressionar, ele apenas é impressionante no efeito, não na intenção. Enquanto a maioria busca ser desejado, ele constrói um campo onde o desejo dela pode desejar. Esse deslocamento psicológico cria magnetismo erótico. Maquiavel também compreendia o papel da narrativa social. Nas intrigas diplomáticas da Itália renascentista, informação e imagem moldavam alianças. Na sedução, a lógica é a mesma. O que a mulher ouve sobre o homem importa menos do que aquilo que ela deduz sobre ele a partir do modo como ele age diante do mundo. O domínio emocional se torna reputação. Se ele não reage com raiva, mas reage com precisão, se ele não elogia demais, mas quando o faz é específico e infrequente, se ele não se perde em insegurança, mas não performa a arrogância caricata, se ele assume direção sem teatralizar, ela percebe consistência. Consistência cria confiança instintiva. Confiança instintiva abre o corpo ao desejo. Aqui entra a principal engenharia do impacto erótico maquiavélico. A mulher precisa perceber que está diante de alguém capaz de dar início a uma experiência que ela ainda não viveu, mas que pode transformá-la em alguém diferente por algumas horas, minutos ou instantes. Não se seduz o corpo feminino, se seduz o espaço mental que antecede o corpo, porque quando a mente dela aceita uma dinâmica de intensidade conduzida, o corpo cai como consequência natural dessa aceitação. Esse campo se constrói pela imagem de comando suave, poder sem brutalidade, direção sem ansiedade, estabilidade sem rigidez, emoção sem descontrole, desejo sem perseguição. Quem não disputa o tabuleiro, mas já o possui em andamento, se torna desejo projetado. O poder de Maquiavel na sedução não é o domínio sobre o outro, é o domínio sobre a percepção do encontro. Um encontro que provoca sem exigir, que incendeia sem abraçar demais, que ocupa sem demonstrar esforço, que atrai sem pedir aprovação. Desejo sexual feminino, nessa ótica, desperta quando a mulher percebe uma lacuna que ela quer preencher,
uma atenção que ela quer capturar, um mundo ao qual ela quer aderir, não por lógica, mas por fisicalidade emocional. Essa é a base do método: poder percebido, não declarado, impacto silencioso, não pedido verbal, presença que desloca, não presença que solicita acomodação. O desejo dela começa quando o homem já começou algo ao redor dele. Ela apenas decide se entra ou permanece do lado de fora. E nessa dúvida em movimento, o corpo desperta. Desejo, na visão estratégica de Maquiavel, não é algo que se obtém pela insistência, mas pelo controle do intervalo. Se o poder social é a impressão de que um homem organiza a si e ao ambiente, a tensão erótica é a impressão de que ele administra a lacuna entre presença e ausência. O corpo feminino não responde àquilo que é oferecido continuamente, responde àquilo que parece escapar sem nunca se perder. A faísca do desejo é uma física de privação calculada. Não é a falta brutal, é a alternância precisa que cria pulsação mental. Um coração nunca acelera diante do que permanece estático, mas diante do que se move com ritmo próprio. Distância, em Maquiavel, é ferramenta de poder. Nas dinâmicas das cortes italianas do século XVI, quem se mostrava disponível demais era facilmente manejado. Quem desaparecia por completo perdia relevância. O poder estava em ser intermitente e intencional, aparecer como escolha, nunca como necessidade, ausentar-se como demonstração de autonomia, nunca como desinteresse. O desejo sexual feminino replica a mesma mecânica psicológica. A mulher não deseja o excesso afetivo que a envolve, porque o excesso elimina a projeção imaginativa. Ela deseja a dúvida arquitetada, aquela que a faz antecipar e não apenas receber. O primeiro motor da atenção é o controle da atenção como recurso escasso. Nas obras de estratégia humana, Maquiavel descreve a mente como arena, onde os afetos competem por relevância. O desejo se inflama quando a atenção do homem se torna algo a ser conquistado, não algo distribuído de graça. O homem que conversa com excesso de entusiasmo, que prolonga encontros além do ponto alto, que explica demais, que pergunta demais por medo de decidir, que tenta preencher todos os silêncios, está entregando o campo mental de bandeja. Ele destrói a atenção porque se torna completamente legível. Na ausência de leitura incompleta, desejo não se sustenta. O que é totalmente compreendido não precisa mais ser imaginado, e o que não é imaginado não se torna chama corporal. A alternância entre presença e ausência deve seguir a cadência do impacto, não da carência. Toda sedução maquiavélica depende do timing, a mão invisível que manipula a expectativa alheia. Em vez de mensagens longas, envios curtos. Em vez de disponibilidade permanente, aparições precisas. Em vez de encontros prolongados, interações concentradas que se encerram no momento em que a mulher ainda está emocionalmente implicada. Em vez de tentativa de agradar, postura de quem seleciona experiências e pessoas com calma afiada. O objetivo é deslocar o eixo mental dela, fazê-la sentir que se há interesse, é direcionado, se há ausência, é escolha, se há retorno, é decisão, se há proximidade, é evento, não rotina. Desejo responde a eventos, não a rotina. Rotina anula tensão, eventos a geram. O mecanismo da distância calculada funciona porque insere a mulher numa dinâmica implícita de captura. Isso não precisa ser dito, apenas sentido. Ao alternar atenção e ausência, o homem faz o campo psicológico inverter a estrutura da disputa. Sem perceber, ela deixa de sentir-se desejada para sentir-se instigada a desejar. Ela para de se perceber como o destino e passa a se perceber como caçadora de sinais, sinais que o homem governa, sem jamais parecer descontrolado ou incoerente. Maquiavel jamais recomendaria a frieza constante. Isso não é poder, é vazio. Ele recomendaria o jogo da presença seletiva, o interesse que surge como quebra da estabilidade, a pausa que indica domínio, o retorno que confirma escolha, o silêncio que tem densidade erótica porque não precisa ser explicado. A pausa não é ausência de jogo, é parte dele. Cada ausência precisa operar como pergunta muda. O desejo feminino cresce quando a mente não encontra resolução imediata.
Se Maquiavel construía alianças administrando sua imagem como força que antecede a ação, a sedução erótica constrói alianças do corpo administrando o ponto não concluído como campo aberto. Quando o homem encerra um encontro no auge, quando finaliza uma conversa no ponto de maior engajamento, quando não tenta manter tudo em expansão por medo de perder o interesse, quando não se comporta como se dependesse da reação dela para sustentar a interação, ele cria o estado mental perfeito para o desejo se autoalimentar, a sensação de continua depois, sem promessa formal, sem cobrança, sem insistência, mas com inevitabilidade perceptiva. O desejo dela se torna uma conclusão que ela mesma está produzindo. Isso é arquitetura, não solicitação. A distância calculada exige disciplina emocional e percepção do ápice. Relações humanas, para Maquiavel, não morrem pela falta, morrem pela saturação. O homem que está lá o tempo todo se torna cenário. O cenário não desperta corpo, o cenário apenas abriga. O que desperta o corpo é o que altera o cenário. A distância, portanto, deve ser aplicada como aceleração e desaceleração. O homem não se ausenta para criar desinteresse, se ausenta para criar ressonância. Não é sumir, é interromper com domínio. Isso é vital. Só há poder na ausência quando antes houve impacto. Impacto da permissão para a lacuna existir. Sem impacto prévio, a ausência é apenas esquecimento. Com impacto prévio, a ausência é tensão psicológica convertida em antecipação corporal. O jogo da distância também cria hierarquia sensual sem verbalização explícita. O comando da lacuna induz a fantasia. A fantasia induz o corpo. Uma mulher nunca se incendeia eroticamente por estímulos estáveis que a tranquilizam demais. Ela se incendeia pelo intervalo onde sua imaginação trabalha para fechar a figura do homem, enquanto ele se mantém deliberadamente incompleto, coerente e dominante na cadência dos encontros. O desejo dela cresce na porção crua, onde sua mente tenta decifrar em qual ponto real ele se situa. Interessado, mas não dominado pelo interesse. Atento, mas não dependente da atenção. Forte, mas não caricatural. Estável, mas não prepotente. Próximo, mas não previsível. Distante, mas não vazio. Essa contradição controlada não é caos, é método. O recurso da distância deve também operar no terreno da escolha, nunca da perseguição. O estrategista não segue o outro. Ele move o campo onde o outro pode caminhar se quiser. O desejo sexual feminino desperta quando a mulher percebe duas coisas simultâneas: que o homem não a está perseguindo emocionalmente para ser validado por ela e que o interesse dele, quando surge, é escolha rara, não reflexo desesperado da necessidade de aprovação. Isso cria um fenômeno mental poderoso. O instinto dela passa a procurar por sinais de retorno. Não sinais de entrega contínua, mas sinais intermitentes, porque a mente humana não valoriza aquilo que é abundante. Ela valoriza aquilo que é seletivo e potente. Relevância erótica nasce do recurso que tem gravidade e lacuna. Não precisa forçar, precisa modular. Mensagens, olhares, presença digital, presença física. Tudo deve operar sob a lógica do intervalo que pulsa. Não bombardear, não se declarar em extensão constante, não se explicar como quem pede desculpas por existir, não prometer nada diretamente, mas sugerir mundos não verbais de intensidade quando a presença retorna, não prolongar encontros além do ponto em que o corpo dela começa a desacelerar, não se despedir depois do auge, mas no auge. Isso cria um imprint emocional que converterá a lembrança em chama corporal. Lembrança é a fase anterior ao toque. Em Maquiavel, quem governa a memória governa o afeto. Na sedução, quem governa o intervalo governa o desejo. O corpo dela se abre ao que sua mente não conseguiu concluir completamente, mas que sente que é densamente organizado e potencialmente perigoso. Perigo erótico não é ameaça violenta, é risco administrado, imprevisibilidade coerente, ausência com significado, presença com impacto, proximidade que surge como decisão, despedida que funciona como gancho invisível. Esse é o fulcro maquiavélico aplicado ao desejo. Não dê tudo, não tire tudo. Alterne. Mantenha a gravidade. Mantenha a lacuna. A mulher se moverá na direção desse campo
porque a mente dela desejará fechar o ciclo que o homem nunca concluiu demais. Governar a lacuna é governar o fogo. Desejo, para Maquiavel, é efeito colateral da inteligência aplicada à psicologia humana. A sedução não é um ato impulsivo, mas um corte preciso na mente do outro. Ele via a influência como esgrima. Vence quem lê o movimento antes de reagir a ele. O desejo sexual feminino, nessa perspectiva, não desperta por pressão direta, mas por sensações que a mulher acredita serem originadas dentro dela, embora tenham sido induzidas por quem controla a situação sem perder o eixo emocional. A mente governa o corpo tanto em política quanto em erotismo. O pensador renascentista entendeu isso ao observar que governos caem não por força, mas por falhas na leitura do afeto coletivo. O mesmo mecanismo opera no íntimo. A mulher se entrega ao jogo mental que a respeita na forma e a desafia no subtexto. A leitura psicológica é a lâmina central. Quem aplica a teoria da empatia cognitiva, também chamada de Theory of Mind, compreende não apenas o que a mulher sente, mas o que ela pensa que o homem está pensando enquanto interage. Maquiavel antecipava reações porque nunca participava do diálogo apenas como parte interessada, mas como arquiteto da percepção. Ele pensava o encontro como um teatro de intenções não declaradas, onde o outro acredita ser livre enquanto caminha por um corredor psicológico já moldado pela outra mente. A sedução segue a mesma física, liberdade percebida, direção implícita. A mente feminina não deseja quem se mostra transparente demais, nem quem se torna confuso por incapacidade de se organizar. Deseja quem é claro no caráter, mas não óbvio na intenção. Essa distinção é o aço do método: legibilidade controlada, revelação parcial. Ele prescreve uma leitura do humano que não idolatra emoções, mas as administra como dados vivos. Em vez de sufocar conversas com projeções sentimentais, o homem deve mapear os padrões emocionais dela, como ela testa limites, como responde ao silêncio, quando perde interesse por excesso, quando ganha interesse por lacuna, quais códigos sociais lhe parecem autênticos, qual tipo de comando ela respeita sem se sentir subjugada, como a vaidade opera na estrutura interna do afeto dela, como a curiosidade se acende quando não se explica tudo por completo, como o corpo dela responde àquilo que a mente ainda não decifrou totalmente. Essa observação não é passiva, é ativa. Observar já é dirigir, se o timing estiver intacto e a persona não vazar carência. Maquiavel jamais acreditaria na sedução como um ato de adoração. Acreditaria nela como um ato de cálculo afetivo. Ele via líderes bem-sucedidos como aqueles que não perdem o controle interno, mesmo quando a situação pede incêndio emocional. Esse equilíbrio cria magnetismo erótico porque, sem perceber, a mulher, ao conversar, começa a sentir-se lida, e o sentir-se lida cria relaxamento da mente, enquanto o subtexto imprevisível cria a aceleração do corpo. Desejo é combustão de dois ritmos simultâneos: calma na superfície, vibração no não dito. Esse homem estratégico não interrompe emoções. Ele as reenquadra com respostas de precisão. Precision é espetáculo de poder. Se ela provoca, ele devolve opinião firme sem agressividade. Se ela espera validação, ele não a entrega em abundância, mas a concede em raridade calculada. Se ela tenta decifrar rápido demais, ele não se explicita demais, apenas mostra consistência no ritmo. Se há intensificação emocional, ele encerra antes da saturação. Se ela cria caos emotivo, ele responde com serenidade, que não submete, apenas coordena. Ele não domina a mulher, domina a percepção dela sobre a interacal. O desejo dela aparece como conclusão interna, não como reacal forçada. Esse domínio mental exige o corte da ansiedade performativa. Maquiavel escreveu que as pessoas se movem por sinais, não por lógicas. Ele aprendeu isso imerso em uma cidade onde poder era microgesto e microgesto virava destino. Florence o ensinou que percepções são dinastias do invisível. Na sedução, a microgestualidade mental vale mais do que o discurso sentimental. A mulher percebe quando um homem quer conduzir um mundo, ou apenas ocupá-lo. O desejo se acende no primeiro, porque ali existe direcal em andamento, na dependência dela para começar.
O método também entende o papel do ego como plataforma do desejo. Maquiavel descreveu o poder como gestão da vaidade humana, porque a vaidade busca espelhos seletivos, não espelhos carentes. Na sedução feminina, o espelho ideal não é o que a reflete demais, mas o que a reflete apenas no momento em que ela percebe que poderia ficar sem ele. A ausência aumenta valor, o retorno confirma ser legal. Ela se sente vista não como generalidade, mas como observada dentro de um tabuleiro, que ele não permite desmoronar por descontrole emocional. O campo mental é governado quando o homem cria a sensacal de enigma organizado. Mistério sem coerência é insegurança. Coerência sem mistério é tédio. O desejo feminino exige a intersecal dos dois, a mente que não pode ser facilmente lida por completo, mas que demonstra capacidade de ler a outra mente. Ela não deseja o homem que se desmantela pela própria paixão, deseja o homem cuja paixão parece existir como forca interna sob controle, perceptível nos intervalos, nos subtextos, nos microgestos, nunca na súplica. Isso cria um fenômeno psíquico importante. Ela não quer apenas ser desejada, quer ser escolhida por alguém que poderia escolher qualquer área do encontro e não a escolhe por necessidade, mas por corte seletivo. A sedução mental maquiavélica também usa a técnica da inevitabilidade psicológica não coercitiva. Ele acreditava em desenhar cenários onde o outro acredita estar decidindo, embora o cenário mental já tenha sido preparado para produzir apenas duas opções, e ambas levam ao centro do tabuleiro. Ele chamaria isso de corredores de consequência, onde a mulher, ao imaginar a próxima etapa do encontro, encontra apenas desfechos possíveis que a colocam mais próxima da intensidade que sua mente já começou a associar ao homem. O desejo é induzido quando ela conclui sozinha que ali existe um gancho emocional de exclusividade do instante, um risco interessante que não a humilha, apenas a envolve numa dinâmica onde quem organiza ritmo é o homem, e quem caminha nele é ela. O corte final do método é transformar interesse em autogeracal imaginativa. Maquiavel escreveu que humanos se movem mais pelo que acreditam ter deduzido do que pelo que lhes é dito. Por isso, na seducal, as melhores indúcuis são aquelas que a mulher pensa ter produzido internamente. O homem constrói a cena mental, mas nunca diz a ela, quero você. Ele faz o corpo dela chegar à conclusão, quero isso que está acontecendo aqui. A mente dela interpreta a mensagem enquanto o corpo obedece ao efeito dessa interpretação. Quando ela acredita que o desejo é a ideia que nasceu dentro dela, o incêndio corporal vem sem resistência. Presença calculada, silêncio com densidade, opinião firme sem raiva, respostas curtas, interrupção no auge, enigma organizado, leitura ativa da mente dela, modulação da vaidade como recurso, gestão do ritmo emocional sem se curvar, inevitabilidade implícita da situação, paixão perceptível mas não suplicante, comando do tabuleiro e não das mãos dela. Esse conjunto cria um campo onde o corpo feminino relaxa na forma e acelera no subtexto. Desejo, na lógica de Maquiavel, é percepção de que o homem tem gravidade própria e, ao mesmo tempo, é capaz de antecipar a imaginação dela melhor do que ela imagina ser possível. O desejo não parece ser pedido, parece ser destino. E como a lição que o próprio Maquiavel deixou sobre dominação da percepção humana, antes do gesto concreto, ecoa aqui com perfeição. Os olhos conduzem mais do que as mãos, porque a mente conduz mais do que o corpo. O corpo apenas cumpre. A sedução maquiavélica se funda na reputação do domínio emocional. Maquiavel via a autoridade como um ativo obtido pelo modo como alguém se mantém de pé diante das emoções coletivas e individuais. Desejo feminino, nessa ótica, não é ativado pelo sentimental desordenado, nem pela frieza caricata, mas por uma estrutura emocional que parece estável e, ao mesmo tempo, carregada de voltagem subterrânea. O corpo responde ao homem cujo mundo interno tem arquitetura, não rachaduras visíveis, nem excessos inflamados. Ele percebeu isso ao observar a política humana na arena florentina, onde líderes eram julgados mais pelo temperamento do que por qualquer declaração oficial. Governar pessoas para ele significava governar as reações que você causa nelas antes mesmo que elas sintam que reagiram. Na sedução, o mecanismo é idêntico.
Quem administra o impacto emocional administra o desejo que nasce a partir dele. O domínio emocional começa na autorregulação como linguagem erótica. O homem que se abala facilmente se torna previsível, ou explosivo demais, ou frágil demais. O colérico mostra ruído, não poder. O inseguro mostra abertura à manipulação, não mistério. A mulher, na visão maquiavélica, não se entrega a quem ela consegue desestabilizar com microtestes emocionais. Ela se entrega a quem mantém serenidade sem submissão e intensidade sem descontrole. Para sustentar essa reputação, cada reação deve ser medida pela precisão, não pela tempestade. Responder com firmeza não é reagir com raiva. Responder com calma não é reagir com passividade. O gesto ideal é o do fio de uma espada. Ele não grita, mas delimita. Você demarca espaço emocional com a segurança de quem conhece seus próprios limites e não se apressa em justificá-los. Isso cria respeito visceral, e respeito visceral antecede o erotismo corporal. Maquiavel compreendia que a mente humana, quando não encontra falhas claras no temperamento do outro, começa a atribuir valor a ele automaticamente. Valor percebido gera desejo. Desejo gera vulnerabilidade. Vulnerabilidade abre portas sensoriais. O indivíduo estrategista moldado por Maquiavel assume emoção como dado e não como governo. Nas intrigas humanistas do Renascimento, a habilidade mais rara era a do líder capaz de não se perder no incêndio que ele próprio acendeu. Esse homem compreende emoções da mulher não para se submeter a elas, mas para se manter ileso ao ritmo delas enquanto as coordena. Coordenação emocional aqui não é manipulação frontal, é gestão indireta do clima psicológico. O terreno do desejo feminino se torna fértil quando ela, mesmo provocando indícios sutis de tensão, competição por atenção, expectativa por resposta, ensaios de vaidade, testes leves de desinteresse ou desafio, percebe que o homem permanece linear por dentro, sem se tornar linear demais por fora. Sua calma tem peso. Seu olhar não acusa insegurança. Sua voz não corre para se explicar. Seu humor não oscila com qualquer estímulo. Sua ausência não vira birra, nem castigo silencioso, nem drama. Vira apenas intervalo de quem não perdeu direção de si. O resultado é quase hipnótico. A mulher recalibra a própria emoção para se ajustar ao ritmo emocional do homem. E quando alguém recalibra emoções para se sincronizar, também sincroniza o corpo depois. Desejo é sincronia de ritmo, não sinfonia de caos. Maquiavel entendia o ego humano como uma estrutura delicada de vaidade e proteção. Ele aconselhava príncipes a não tentarem ser amados por todos o tempo todo, porque amor constante vira plebeísmo emocional. Ele aconselhava príncipes a serem interpretados antes de serem amados. Na sedução, a mulher também não deseja quem se esforça demais para ser querido, porque isso dissolve tensão de hierarquia. Ela deseja quem cria admiração sem pedir adesão e confirma interesse sem se vender inteiro no processo. A raridade na concessão de validação cria a percepção de seletividade. Seletividade é poder psicológico estável. E poder psicológico estável é erótico porque não suplica, não reage ao menor teste com colapsos emotivos, não se justifica como quem implora permanência no momento. Ele opina com calma porque a opinião dele serve a uma narrativa interna maior, e não a reação temporária que ele quer obter dela. Ele sorri porque domina a si mesmo, não a ela. Ele devolve tensão com humor leve, não com ressentimento. Ele interrompe conversas sem dramatizações. Ele sabe encerrar encontros no ponto certo, sem que isso vire negociação. O homem que parece ao mundo uma estrutura emocional capaz de sobreviver a dúvidas e contradições sem desmoronar, é o homem cuja imagem precede qualquer toque, como alguém que vale o risco do incêndio corporal. O domínio emocional também exige a arte da contradição calculada. Maquiavel dominava o conceito de mostrar caracteres duplos sem se tornar duplo no caráter. Ele recomendaria firmeza e suavidade, visão e silêncio, proximidade e lacuna, pulso e pausa, gesto e controle. Essa dualidade produz um efeito psíquico poderosíssimo. A mulher nunca tem certeza absoluta do que ele está sentindo sobre ela, mas tem certeza absoluta de que, se houver um momento intenso a ser vivido,
o homem não será engolido por ele. Ela sente segurança no temperamento dele, mas não sente conforto demais nas intenções dele. A mente feminina se incendeia exatamente nesse ponto. Ele tem eixo próprio e ainda assim está olhando para mim. O que exatamente isso significa? O corpo responde a perguntas que a lógica não resolveu. A emoção se torna corpo quando o homem é enigma organizado, não desordem emocional, organização emocional que carrega subtexto erótico. Na cosmovisão maquiavélica, a mulher precisa perceber que não está diante de um homem que tenta domar o desejo, mas de um homem que não precisa ser domado pelo desejo quando ele aparece. Essa imagem de domínio emocional também tem uma dimensão social importante. Maquiavel compreendeu que o valor de alguém cresce na mente do outro quando o ambiente ao redor confirma sua gravidade. Nas cortes renascentistas, a autoridade era percebida pelo efeito que uma pessoa causava nos outros. Na sedução, o poder erótico também se dá pelo efeito. Quando você entra num lugar e o clima da conversa se inclina para você, quando você não se irrita com provocações leves, quando você não atropela silencios, quando você sabe interromper no ponto certo, porque tem autogoverno, quando sua voz cria ausência de ruído interno, quando sua presença faz a interação parecer algo que ela só viverá ali, e não em qualquer outro tabuleiro social. Isso molda a reputação do homem como alguém que coordena encontros em vez de ser coordenado por eles. E coordenação emocional antecede a coordenação do corpo. Essa engenharia de persona emocional também exige consciência do instante. A mulher deseja aquilo que sua mente não conseguiu mapear completamente, mas que deduz valer a pena mapear. A sensação não vem de declarações calorosas, e sim do impacto da consistência. O poder erótico maquiavélico é o poder que nunca discute poder, nunca dramatiza lacunas, nunca reage com queixas emocionais, nunca disputa validação, nunca entrega intenção total, nunca se mostra desesperado por desfechos eróticos. Ele constrói o clima como se estivesse moldando alianças sociais, não pedidos sentimentais. O resultado final dessa construção é a mulher sentir duas coisas simultâneas. Ele não se perde no que eu sinto e eu quero decifrar mais do que ele deixa eu ver. O desejo sexual se acende exatamente nessa interseção. Na lógica maquiavélica, dominar a percepção do temperamento é dominar o nascimento do desejo sem jamais precisar mencioná-lo. Mentes organizadas incendeiam corpos porque não desmoronam no incêndio. É a reputação da lâmina emocional que cria a primeira abertura do corpo feminino. Não o toque literal, mas o campo mental onde o toque se torna imaginação antes de virar gesto. E o enigma emocional controlado reacende a chama mais do que qualquer declaração apaixonada. Isso é o método, comando da percepção, governa do temperamento, gestão da vaidade com raridade, interrupção no auge, serenidade densa, interesse seletivo, eixo interno intacto, imagem que antecede gesto, hierarquia implícita sem súplica emocional. Quando essa reputação está construída, o corpo feminino já começou o movimento, muito antes que qualquer mão precise entrar na cena. O remate da sedução maquiavélica é o controle do cenário como força inevitável. Na política humana, Maquiavel ensinava que conquistas duradouras não vêm pela imposição explícita, mas pela construção de condições onde a adesão parece livre, porém conduzida. Essa engenharia indireta é o coração do método. Desejo feminino não se acende por exigência frontal. Se acende quando a mente e o corpo interpretam o momento como uma linha lógica de eventos emocionalmente coerentes, desenhados com precisão, sem pressão aparente. Você não empurra, você posiciona. Não obriga, organiza. Não pede, prepara. A mulher não se rende ao estrategista porque ele exige. Ela se rende porque não encontra um caminho emocional alternativo mais interessante do que aquele que já está em andamento diante dela. Essa é a arte de montar o tabuleiro, sem jamais tocar nas peças antes da hora. O pensador renascentista entendia o ser humano como criatura que responde ao ambiente tanto quanto responde à intenção direta. Ele moldava interações como um arquiteto molda corredores, poucas portas, respostas certas e caminhos que convergem sempre para o centro da experiência, sem ruído emocional, sem descontrole psicológico, sem excesso de explicação.
Sua cidade natal moldou sua compreensão da influência, a partir do detalhe. Ali o poder era jogo de cenário, impressão de ritmo e domínio das lacunas. Florence o ensinou que microcontextos derrubam gigantes quando bem posicionados. Na sedução erótica, as microarquiteturas também incendeiam. A escolha do lugar, o comando do clima conversacional, a administração do silêncio, o domínio do intervalo emocional, o gesto mínimo no segundo exato, a coreografia interna que não se desmancha, a presença que não disputa, mas se impõe pela simples coerência. O cenário não se torna atraente por grandiosidade, mas por direção contínua. A preparação do cenário começa antes do encontro físico. O homem que domina o não dito domina a mente que antecipa o corpo. Em sedução, isso significa coordenar o que a mulher imaginará depois. Se você oferece espaço para a imaginação dela trabalhar, mas organiza o clima onde essa imaginação se moverá, você já governa o território mental do desejo. Você faz isso por meio de camadas sutis, encontros que têm duração precisa, conversas que não se estendem além do ápice emocional, perguntas que não precisam ser respondidas imediatamente, silêncios que carregam densidade, decisões que não se justificam demais, gestos que convidam sem exigir, ritmo emocional calculado como quem conhece o relógio do afeto humano. O interesse dela cresce porque você não tenta saturá-la, apenas molda a linha do expectável sem se vender no processo. Maquiavel diria que a mulher dará o próximo passo, quando a situação já estiver preparada para receber esse passo. Isso implica não se despedir depois do auge, mas durante o auge. O auge é o campo de máxima projeção imaginativa. Quando o homem encerra um encontro enquanto ela ainda está emocionalmente engajada, sem que isso vire negociação ou drama, ele ativa duas forças psíquicas centrais do desejo: a sensação de que algo intenso foi interrompido antes da saturação e a percepção de que esse homem não dependeu da resposta dela para dimensionar o ritmo. A ausência não tem drama, mas tem gravidade. Essa gravidade cria inevitabilidade psicológica, não coercitiva. Ela sente que o momento poderia continuar, e exatamente por isso, por não ter continuado demais, o corpo dela entra em estado de antecipação. O desejo erótico se torna memória projetiva. A mente dela começa a completar cenários que você nunca precisou concluir. O tabuleiro erótico deve parecer uma sequência de acontecimentos naturais, e não uma construção esforçada. O método evita declarações diretas de necessidade ou pressão pelo próximo contato. O homem não pede permissão, ele a insinua pelo cenário. Em vez de dizer "quero te ver de novo", ele finaliza a interação no ponto em que a mulher pensa: "Por que acabou agora?" Essa pergunta mental se torna pulsação corporal, porque a curiosidade é a fase anterior à excitação. Na experiência maquiavélica, o poder não se sustenta pela exigência do outro, mas pela ausência de necessidade emocional que confirma a independência do comando. A mulher começa a desejar quando conclui que o homem carrega uma experiência própria, e o momento, por consequência, carrega exclusividade temporal. Exclusividade temporal é um ativo de valor erótico. Ela sente que algo daquele campo não seria replicável em qualquer outro cenário social. O cenário maquiavélico aplicado aqui também depende da enunciação não verbal da direção. A mulher não deseja o tédio da rotina legível, nem a agressividade do descontrole. Deseja a inevitabilidade psíquica do instante organizado. Para que isso ocorra, cada etapa do encontro deve surgir como sequência lógica de impacto emocional. Olhares precisos, silêncio que não se corrige pela ansiedade, humor que não implora permanência, despedidas que não cobram, decisões que não rastreiam validação da outra mente, retorno calculado como escolha e não como repetição, presença que tem densidade e ausência que tem significado. O convite implícito governa mais do que a intenção explícita, porque a intenção explícita remove imaginação, e imaginação é o primeiro degrau do corpo. A presença também deve inclinar o ambiente ao seu favor, sem esforço aparente. Maquiavel recomendava que um líder se torna relevante pelo efeito que causa nos outros, antes mesmo que fale. O desejo erótico funciona igual. Se o homem entra num espaço social e, sem pedido direto, o clima conversacional se reorganiza ao redor dele,
Se ele conclui antes do caos emotivo, se sustenta antes da birra psicológica, se não se irrita nem desmorona no jogo da lacuna, a mulher começa a sentir que está diante de alguém cujo mundo interno tem centro e cujo mundo externo parece ligeiramente inclinado para ele. Inclinação psicológica cria atração visceral leve, não domesticada. Ela se entrega porque o momento já foi montado para ser interessante, sem jamais parecer que precisa ser interessante para mantê-la ali. Esse remate exige disciplina do silêncio e autoridade da decisão. Decisão é erótica, quando não precisa se explicar. O homem que administra cenário não seduz pela súplica, mas pela construção perceptual de corredores de consequência, onde a mulher precisa apenas escolher entrar, não organizar o caminho. Ela sente desejo por quem já está em movimento de direção própria e não por quem tenta mover o próprio movimento em função da emoção alheia. O cenário deve dar a impressão de que aquilo poderia virar intensidade corporal como consequência e não como imposição. Mãos importam, mas olhos e clima importam primeiro. Ele escreveu que quem governa a percepção governa o movimento humano sem jamais encostar nas mãos do outro antes da hora. A sedução é consequência dessa engenharia de percepção, porque quando a mulher acredita que seu corpo começou a acelerar por conta própria, o homem já concluiu metade do jogo silencioso. Ela se sente agente do desejo dela, mas o terreno foi preparado por quem organizou o cenário desde o início. O tabuleiro final é fazer a mulher sentir que o próximo degrau do encontro não exige dramatização nem negociação. Ele apenas existe como porta aberta, porque o clima foi montado para isso, e o homem foi montado para sobreviver ao impacto sem se desmantelar. Ao desenhar a sequência sem pressionar desfechos, sem conceder validação contínua, sem explicar demais, sem cobrar retornos motivados pelo drama emocional, você governa o clima onde o desejo se torna autogerador. Desejo feminino não nasce do pedido, nasce do corredor psicológico, onde ela dá o passo acreditando que foi ideia dela decifrar aquela direção implícita como a única experiência possível no instante. E quando a experiência dela acredita ter escolhido o homem como centro narrativo, o corpo inicia o movimento final, como consequência natural dessa escolha interna. O princípio que molda o remate maquiavélico está implícito na leitura do momento, como território onde a mulher pode caminhar, porque o terreno já se ajustou ao ritmo emocional do estrategista e se manteve intrigante nos intervalos. Ninguém precisa ser empurrado para dentro de um corredor que já foi planejado para parecer inevitável na consequência, não na exigência. O desejo é dela, mas a linha do acontecimento é sua. A mão que move o jogo é a percepção que precede o gesto, nunca a súplica emocional que destrói a imaginação. O impacto nasce da arquitetura do campo, não da força frontal que o exige. É assim que o desejo erótico se torna consequência. Um cenário desenhado com gravidade própria, silêncio com densidade, decisão sem ansiedade, convite implícito sem pedido, interrupção no ponto quente, retorno como escolha, presença como inclinação psicológica, enigma organizado, paixão perceptível como força interna e desfecho que ela acredita ter concluído internamente, embora só tenha sido possível porque o tabuleiro foi montado para oferecer apenas caminhos que convergem para a intensidade que ela já começou a desejar. Esse é o método: governar a percepção do encontro e não a necessidade explícita de seus próximos degraus. E se ver algo intenso apenas como evento vivo, coordenado por quem domina cenário, a mulher começa a desejar pela única coisa que Maquiavel considerava invencível, aquilo que não precisou implorar para ser percebido como centro da experiência.